Meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Nós estamos agora no ar, começando a nossa Escola Bíblica Dominical da ADBA, Assembleia de Deus, Belém, em Araraquara. Desejamos que essa escola bíblica seja uma bênção para você, para a sua família e de grande elevo espiritual para você. Nós temos, nessa oportunidade, a alegria de estarmos finalizando o primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos falando sobre a lição de número 13, do dia 29 de março de 2020, a qual tem o tema O Novo Homem em Jesus Cristo. Nós temos a alegria de ter conosco para comentar a lição da Escola Dominical o presbítero Eric. O presbítero Eric é coordenador da nossa Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede da ADBA, e o pastor Benedito, pastor da linda congregação ali no Parque das Hortênsias. Esses irmãos estarão comentando a nossa lição nessa oportunidade. Nós vamos estar falando sobre esse tema muito importante, que é esse encerramento, que é o novo homem em Jesus Cristo. Esperamos que você participe conosco até o final, porque com certeza você vai aprender grandes coisas que vai vir da parte de Deus para a sua vida. O texto áureo da nossa lição está na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13, ao qual está escrito: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática diz que a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Acompanhe conosco a leitura bíblica em classe. Está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 16. Versículo 1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo geral dessa nossa lição mostra que a salvação em Cristo implica em geração de um novo homem. Nós temos aqui 3 objetivos específicos. O primeiro é apresentar o nascimento do novo homem. O segundo é explanar a justificação do novo homem. E o terceiro é enfatizar a santificação do novo homem. Trabalharemos nesse prisma. Nós, nesse momento, queremos fazer uma oração. Logo após, nós vamos estar ouvindo os comentários da nossa lição. Oremos.
Senhor nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor nessa graça, oportunidade, glória, por estarmos aqui estamos para diante de aprendermos ti, a Sua Senhor. palavra. Meu amado Esperamos Deus, que essa escola Deus, bíblica, seja Senhor, conosco, seja uma Cristo, bênção venha para aqueles que estão dirigir, Senhor, assistindo, Senhor, nesse instante, que a bênção do a Senhor palestra possa alcançar bíblica, eles aonde eles estiverem, que venha, e que a Senhor, Tua ao palavra encontro de tudo seja, aqueles Senhor, ó que irão Deus, assistir, refrigério para as vossas que almas, que estarão, o Teu Senhor, Espírito sendo Santo beneficiados possa falar melhor aos pela corações Tua dos Teus filhos, palavra. dos Teus servos. Deus É o que eterno, nós te pedimos, te louvamos em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Amém. Eu quero apresentar agora para vocês a introdução da nossa lição. No que nós vamos estar falando no decorrer dessa lição. Nós temos o primeiro tópico dessa lição, que é o tópico de número 1, que vai tratar aí sobre o nascimento do novo homem. Dentro desse aspecto do nascimento do novo homem, nós vamos aprender sobre nascido não do sangue nem da carne, vamos aprender sobre o homem nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito Santo. Dentro desse primeiro tópico, abordaremos esses assuntos. No tópico de número 2, nós vamos abordar a justificação do novo homem. Dentro desse tópico, abordaremos a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e o novo homem é justo. No tópico de número 3, nós vamos aprender sobre a santificação deste novo homem. Abordaremos a santificação como posicionamento da vida cristã, a santificação como processo e a santificação é a vontade de Deus nesse novo homem. Muito bem, pastor Benedito, presbítero irmão Eric, dentro deste primeiro tópico, o nascimento do novo homem. Esse novo homem, é importante ressaltar, que não é esse nascimento de quando nasceu, quando era criança, no relacionamento conjugal, mas esse novo homem, a partir de Cristo Jesus, que agora renasce para uma nova vida, que começa a ter uma experiência profunda com Deus. É possível, pastor Benedito, a pessoa que se diz que é um novo homem, que teve uma experiência com Deus, ele poder ainda viver naquelas mesmas práticas do passado? Pastor Gilson, isto não é possível, principalmente no tocante à pessoa que está comprometida com a verdade de Deus e pretende chegar no denominador comum que é os céus, porque as duas coisas não podem estar juntas, o mal e o bem, viu? É necessário que, para que o homem que vai para o céu, a pessoa que aceitou a Jesus, que se submeteu à verdade da palavra de Deus, esta pessoa procure andar de acordo com a palavra de Deus, porque é necessário que deixe aquilo que fazia anteriormente na sua velha natureza. Exatamente, isso mesmo. Há uma transformação, né, uma mudança de direção aí. Nós vemos, presbítero irmão Eric, que quando Jesus vai ali falar com Nicodemos, né? Melhor dizendo, quando Nicodemos vai ter de noite com Jesus, nós vemos o seguinte, que Nicodemos traz um elogio ali para Jesus, dizendo, olha, tu és de Deus, ninguém pode fazer sinais miraculosos que tu fazes, e Jesus pega uma outra direção, né? Você vê que Jesus fala, olha, na verdade até digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, né? Então, Jesus vai abordar esse novo nascimento. Dentro desse tópico aqui, presbítero irmão Eric, nascimento não do sangue, nem da carne, o nascimento nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito Santo. Como que você vê a transformação desse novo homem dentro desses tópicos, desse primeiro tópico dessa lição? É muito interessante, pastor Gilson. Esse diálogo que Jesus teve com Nicodemos é muito interessante, a abordagem que Jesus, como o próprio pastor falou, que levou esse diálogo com Nicodemos para uma esfera mais espiritual. Até então, Nicodemos só pensava, ele não estava entendendo como que era nascer de novo, sem passar pelo processo do nascimento do homem carnal, né? Através da questão nascer novamente. Como que eu posso nascer novamente se eu preciso voltar novamente para o ventre da minha mãe?
Mas aqui, Jesus levou ele para um assunto mais espiritual, que é o nascer do sangue, né? Não nascer do sangue e nem da carne, mas sim nascer do Espírito, da água e do Espírito. E aí é importante falar sobre essa transformação, que é quem faz essa transformação é o Espírito Santo, do novo homem. Então, embora Nicodemos ser o príncipe da sinagoga, né, um dos príncipes ali, Mestre da lei, né? Mestre da lei, bem instruído, mas ele não entendia a questão espiritual. Então Jesus abordou que é importante nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Não é isso? Isso mesmo. E essa transformação, quem faz é o Espírito Santo de Deus. O homem só pode ser transformado, nascer novamente, através do Espírito Santo. Muito bem. Nós vemos também, pastor Benedito, não é? Que é comum ouvir aí fora que todos são filhos de Deus. Não é verdade? Mas a lição vai apresentar que quem vai nos ensinar em 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, a pessoa não se torna um filho de Deus pelo fato dele vir ao mundo. Ele se torna filho de Deus quando ele o aceita como salvador da sua alma, independente da faixa etária que ele está. E outra coisa interessante, toda pessoa precisa passar por este processo do novo nascimento para que ele venha se tornar verdadeiramente um filho de Deus. Não é verdade? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pastor Benedito, essa questão do nascido da água, né? Precisa nascer da água. Eu falo porque está se tornando comum muitas pessoas virem para a igreja, aceitam Jesus e às vezes até mudam seu comportamento, sua maneira de viver, mas não querem nascer também da água, passar pelo batismo, por esse processo aí, porque é um ato de fé também, né, pastor Benedito? Primeiro, porque é uma ordenança do Senhor. Todos quantos participam da vida espiritual precisa passar pelas águas batismais. Mesmo porque quando a pessoa recusa passar pelas águas, pastor Gilson e irmão Eric, a pessoa está dizendo que ainda não está salva, ainda não está comprometida. E no momento quando a pessoa se dispõe a passar por este processo do batismo nas águas, ele está dizendo que está se comprometendo com a verdade de Deus. Um outro sim, eu quero fazer um acréscimo, voltando ao versículo de número 5, pastor. Sim. Quando fala sobre o nascer das águas, a pergunta que o senhor me fez, eu quero acrescentar aqui. Sim. O nascer das águas aqui, nesse ponto, não tem a ver com as águas do batismo, e sim com o efeito da palavra de Deus na vida da pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus, como água, ela tem efeito purificador. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então a palavra, ela lava, limpa, tanto que está lá em Tito, no capítulo 3, o versículo 5, está bem claro, quando o apóstolo falou sobre a lavagem pela regeneração, que é justamente o efeito da palavra de Deus na vida do ser humano. E isto é necessário que se faça. Aí, por que eu fiz uma abordagem desta? Eu vou lhe dizer por quê. Porque muitas pessoas passam pelas águas e não permanecem servindo a Deus, pelas águas do batismo. Pelas águas do batismo e não permanecem servindo a Deus. Então, são pessoas que simplesmente tomou um banho. E é bom que se diga que se a pessoa não estiver regenerada, que é justamente a tônica do primeiro tópico, se a pessoa não estiver regenerada, o batismo para uma pessoa dessa, o batismo nas águas, que eu estou me referindo agora, não passa de um banho comum como qualquer. É isso.
Mas deixa eu só acrescentar aqui, o irmão falou sobre a regeneração. Mas o que é a regeneração? Né? O que é ser regenerado? E aqui o comentarista ele enfatiza que a regeneração é um milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo. Então a regeneração é o milagre de uma nova criatura. Ou seja, a pessoa não precisa, ela não tem que nascer da carne e nem do sangue, mas sim nascer de Deus, para ele ser regenerado, e aí ele tem esse milagre que se dá para quem aceita a Cristo. Interessante, pastor Benedito, no que o senhor estava comentando, bem, não é que o batismo em água só tem efeito salvador quando é recebido pela fé. Pela fé. E isso aqui não é uma fé simplesmente de crer em Deus, é uma fé que transforma. Transforma. Como o senhor bem colocou. Exatamente. É uma fé que traz uma mudança de direção, uma fé que traz uma mudança de comportamento. Não é isso, pastor Benedito? Com certeza. Né? Uma fé que traz uma mudança de comportamento. Aqui já para o quarto item do primeiro tópico, nascido do Espírito Santo. Aqui é um milagre muito grande. Muito grande. Aqui tem coisas aqui que a mente humana não vai conseguir captar. Por quê? Esse novo homem, irmão Érico, pastor Benedito, esse novo homem, esse processo que você colocou muito bem, irmão Érico, sobre esse processo de regeneração, de transformação, essa conversão, ela é tão forte, tão tremenda, ao ponto de que esse processo de regeneração, esse trabalho, ele começa a dar frutos na vida da pessoa, ao ponto que a pessoa começa a ver o seu testemunho, a sua mudança de comportamento. E isso só é possível quando você é nascido de Deus, como você colocou, irmão Érico, nascido de Deus. E o Espírito Santo, ele é esse agente que trabalha no interior, no coração da pessoa, ao ponto que vem fazendo um processo de convencimento. Não é verdade? Convencendo o homem da justiça, do pecado e do juízo. E esse convencimento ele é um ato contínuo também, não é verdade? Um ato contínuo. E o Espírito Santo, ele que opera esse novo nascimento na vida do cristão. Porque se não tiver ação do Espírito Santo, não há esse novo nascimento. A pessoa pode aceitar Jesus, porque muitas pessoas aceitam Jesus e não permanecem. Porque ele não deixou o Espírito Santo operar na vida dele, para ter essa transformação da regeneração de um novo homem. Exatamente. Pastor Benedito, dentro desse aspecto aqui também, irmão Érico, nós vemos que o arrependimento, ele é algo fundamental. Com certeza. Na verdade, o arrependimento aqui ele é algo fundamental, porque o arrependimento realmente do pecado, da sua vã maneira de viver, né? Porque quem agora é um novo homem transformado, ele, como Paulo escreve lá a carta aos Efésios, ele os revistais de um novo homem. Que agora esse novo homem, ele vive em verdadeira justiça e santidade diante de Deus. Então, dizer que é um novo homem, mas não se arrepender, é como dizer que crê na matemática, mas não acredita na existência dos números. Não é verdade? Então, é muito importante essa questão do arrependimento. Não é isso, pastor Benedito? Exatamente. Porque a salvação, que é a soteriologia, da qual parte nós estamos comentando neste momento, é algo assim que acontece baseado em duas ações. Primeiro, a partir de Deus. O que Deus fez para que a salvação viesse ao ser humano? Primeiro, ele teve compaixão. Ele teve compaixão. Segundo, ele regeu a providência, que é o seu filho. Segundo, em terceiro lugar, a sua providência veio acompanhada da palavra. Então, o ser humano ouve a palavra. À medida que a palavra faz efeito na vida, aí causa nele uma compreensão e um entendimento de que ele é pecador.
aí automaticamente entra o arrependimento. Exatamente. Entrou o arrependimento, ele se prostra aos pés do Senhor, buscando a misericórdia, haja vista, ele descobriu que viveu a vida até aquela idade em pleno pecado, fazendo a vontade do mundo e da carne. Aí chegou o arrependimento e vem também agora a parte da regeneração começa aí. Porque diríamos que um homem como o doutor Nicodemos, que conhecia tudo, se a palavra não fez efeito na vida dele, mas é claro que mais tarde nos encontramos ele servindo, entendeu? Se não fizesse efeito na vida dele, era simplesmente uma pergunta e uma resposta sem nenhuma importância. É isso. Exatamente. E aí temos a genuína conversão. Conversão. Que é Exatamente. importante para o homem garantir a salvação. Exatamente. Muito bem. Dentro desse tópico, acho que está bem abordado, né? Essa situação. A palavra de Deus, com certeza, ela é que vai na frente aí, trazendo, né? Mostrando para o homem, como o senhor colocou, né, pastor Benedito? Mostrando o estado do homem aí e ele tomando essa nova direção na vida dele. Agora, vamos para o segundo tópico, que é a justificação desse novo homem. Muito importante esse tópico. Nós vamos estar abordando aí a utilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação, e o novo homem, ele é justo. Agora, Eric, pastor Benedito, nossos irmãos, essa questão da justificação aqui é uma coisa muito importante. Por quê? Alguém acha que as boas obras o tornam justificado diante de Deus. Que simples fato, Eric, pastor Benedito, de não ser uma pessoa má, de não ser uma pessoa que não faz bem para os outros, que acha que não tem maldade no seu coração, entendeu? E que faz obras de caridade social. Ele acha que o simples fato de fazer boas obras, ele vai ser justificado diante de Deus. E Tiago vai falar sobre a questão do cristão salvo. Salvo, ele precisa, se ele é salvo, ele tem que apresentar as boas obras. Mas porque ele é salvo, ele tem boas obras. Não tem a dúvida. Agora, é equivocado, não é isso, pastor Benedito? Dizer que as obras podem ajudar como mérito de salvação. Não. No campo espiritual isso não existe. No campo espiritual não. As boas obras, ela tem lá o seu efeito, mas não no tocante à espiritualidade, à salvação, absolutamente. Entendeu? Porque se fosse assim, porque Jesus então morreu de balde, morreu em vão. Exatamente. Desnecessariamente, já que as boas obras já é o suficiente para a salvação. Outros dizem que vai acumulando a ponto de vai fazendo benfeitoria, vai sendo pessoas boas, vai fazendo bondade, enfim, vai dando esmola, que isto vai acumulando. Acumulando o quê? Ser bom é algo comum. O ser humano tem o dever de ser bom. Não precisa se pensar nem em salvação para ser bom. Agora, quando a pessoa se converte, melhor ainda, aí tem que ser melhor, mas isso nada tem a ver com a salvação. Faz parte da vida de integridade daquele que serve a Deus, fazer bondade. Fora disto, as pessoas que prestam os seus bons serviços achando que isto vai lhe levar ao céu, está redondamente errada. Não é por esse caminho. O caminho é Jesus. O caminho é aceitar a Jesus como Salvador, entendeu? É entregar a sua vida sem reserva para Ele. Aí sim. E a partir daí, a pessoa é tão transformada que se torna uma pessoa boa. Se até então não fazia bondade para ninguém, aí a partir deste momento começa a fazer. Então, esta é a ótica divina no que diz respeito à vida de justiça diante de Deus. Interessante é que essa justificação, a Bíblia vai dizer que Deus olhou do céu para a terra, não teve alguém capaz de justificar o homem. Exatamente. Ninguém. Por mais que eles contribuíram, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, mas a justificação desse novo homem, só Cristo fez isso, porque era uma dívida. Com certeza. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
Pecadores. Pecadores. É. Então, essa justificação foi o inocente morrendo pelos culpados. Exatamente. O justo pelo injusto. O justo pelo injusto. É isso Não é aí. isso, irmão Eric? É isso aí. Irmão Eric, pode fazer seus comentários aqui dentro desse É. processo da justificação do novo homem. Como os irmãos abordaram aqui, eu quero só ressaltar que não adianta, só existe a salvação através da fé em Jesus Cristo. Não adianta eu fazer boas obras e eu não ter fé e também não acreditar nos méritos perfeitos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a salvação é a fé que eu tenho que ter em Jesus Cristo, os méritos que o Senhor fez na cruz do Calvário. Exatamente. Estava abordando aí sobre a inutilidade da justiça humana. Porque se os seres humanos fossem, como o pastor Benedito colocou, se a salvação fosse pelas obras, para que Deus enviar Cristo ao mundo para morrer pela humanidade? Vamos fazer boas obras aqui, vamos ser bonzinhos, vamos chegar no céu. Acabou. Acabou. Simples. Não é isso mesmo? Mas diz aqui, olha que coisa interessante na nossa lição, só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Cristo. Os méritos. Outra coisa importante, pastor Benedito, irmão Érico, para nós abordarmos aqui, essa é uma questão que nós devemos separar. É esse evangelho meritório que estão se pregando. Esse evangelho meritório porque eu pago o preço, entendeu? Estou pagando o preço porque não sei o quê. Veja bem, nós vamos estar aprendendo sobre isso aqui no decorrer da nossa lição. Então, tem que fazer uma diferenciação que a salvação é em Cristo. Agora, a manutenção da vida cristã, isso daí nós precisamos realmente ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A questão da manutenção cabe a nós, não é verdade? Mas esse evangelho meritório aí é algo que tem que ficar, né, passar pelo aval das Escrituras Sagradas, porque os méritos da salvação só se encontra em Cristo Jesus. Dentro desse aspecto da justificação desse novo homem, a sociedade pouco entende isso, né, pastor Benedito? Pouquíssimo. Praticamente não entende isso, né? Com certeza. Pega alguém que tinha uma vida realmente desequilibrada na sociedade, né? Cometeu várias atrocidades e de repente essa pessoa vai para a igreja, recebe a palavra, abre o coração, Deus vai transformando essa pessoa, ele sente-se que Cristo morreu e apagou seus pecados, que ele pode ser um novo homem a partir dali, mas a sociedade fica com dificuldade de entender, né, pastor Benedito? Diz, mas você fez isso, fez aquilo, agora você quer dar um de santinho. Na verdade, não é que quer dar um de santinho, é que Cristo fez isso por nós. Não é verdade, irmão Hélio? Cristo fez isso por ele e o tornou ele um homem espiritual. Transformou, né? Transformou a sua vida de fato, de forma eficaz, na presença do Senhor nosso Deus. Uma outra questão aqui, que é o novo homem, pastor Benedito, ele é justo, né? A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve como ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Olha aí, que coisa tremenda, né? Jesus na cruz, 2 salteadores ao seu lado, e na hora ali, nos momentos finais, pastor Benedito, esse homem alcançou a salvação em Cristo Jesus. Como o senhor vê, pastor Benedito, esse novo homem, que ele é justo a partir desse processo que ele foi justificado diante de Deus? Meu amado irmão, veja bem, quando o homem recebeu a Jesus, e foi bem colocado aí sobre o ladrão que estava na cruz, o que aconteceu? Quando o homem percebeu a sua situação caótica e condenável, como ele mesmo foi quem disse, para o
companheiro, Exatamente. ele então se propôs a ser de Deus, a ponto de pedir para que Jesus não se esquecesse dele. E Jesus lhe trouxe uma palavra interessante, que ele estava na cruz, e certamente foi um dos que veio a óbito ali também, após as suas pernas serem quebradas, mas ele recebeu Jesus. E por receber Jesus, automaticamente já veio a justificação. Por ter ouvido Jesus, o próprio Espírito Santo trabalhou para justificar, porque diante de Deus não chega ninguém se não seja justo. E para ser justo, precisa passar pelo processo do trabalho e crer também no sacrifício de Jesus. Observe que o homem creu que Jesus era, e para nós é, Deus. Então, quando ele creu, ele foi justificado e perdoado e garantiu, quer dizer, o Senhor garantiu para ele a vida eterna. Tanto que o texto do capítulo 3, parece-me que o versículo 18 do Evangelho lido aí, capítulo 3 de João, versículo 18, uma parte do versículo diz: aquele que crê será salvo. Ao que não crê, já está condenado. Então a questão não tem negócio de meio termo diante de Deus. Ou você crê para a salvação, não tem meia boca. Não, tem que crer para ser salvo. Ou é ou não é. Entendeu? Quem não crê, já está dizendo aí, quem não crê, quem crê mais ou menos, não está escrito isso. Está escrito, quem não crê já está condenado. É uma coisa automática. Está no presente esse verbo. Está. Exatamente, está. Né? Está. Não provavelmente. Não tem um provavelmente. Não, está condenado. Está condenado. E o exemplo do ladrão da cruz é o exemplo perfeito. Perfeito. É o exemplo que tira todas as nossas dúvidas em relação ao homem ser justo ou não. Enfim, né? A partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo, que eu recebo Ele e creio, tenho fé nas obras de Jesus na cruz, eu já... né? E ele foi justificado aí por Cristo, por Jesus, no contexto de injustiça e de pecado. Né? A condenação é essa. O Filho de Deus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é verdade? Graças a Deus. Pode... Eu quero fazer aqui um acréscimo neste comentário que os irmãos já comentaram. Vou usar apenas um exemplo bíblico, um outro exemplo, é claro. Eu quero usar o exemplo de Paulo e Onésimo, lá na carta de Filemon, que tem apenas um capítulo, versículo 18. Quando Paulo escreveu a carta com a intenção de devolver Onésimo a Filemon, seu senhor, entre tantas coisas marcantes que Paulo escreveu para Filemon, foi o seguinte: se ele, apontando para Onésimo, te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Foi isso que Jesus fez. À medida que o recebeu. Você sabe por que Onésimo chegou a esse denominador? Porque ele aceitou a Jesus lá ao lado de Paulo na prisão em Roma. Isso mesmo. Então, ele trouxe essa carta. Eu até não sei se Onésimo era bom de leitura, entendeu? Mas eu sei que ele deve ter ficado muito feliz quando ele chegou diante do seu Senhor. E o versículo anterior, versículo 17, disse: não recebe ele mais como servo, mas sim como irmão, assim como se fosse a mim. Meu Deus do céu, isso é marcante demais. Sim. E quando chega o versículo 18, ele põe a dívida dele na minha conta. Isso é justificação. Isso é justificação. Foi justamente isso que Jesus fez. Pegou a minha dívida do pecado que me condenava e pagou. O que ele fez? Ele pegou a justiça própria e colocou no lugar da dívida. Hoje,
Todos aqueles que servem a Deus estão saudados Coisa maravilhosa. diante de Deus. Isto é tremendo para a vida daquele que serve a Deus. A justificação, ela muda a nossa situação perante Deus. Muda. Muda totalmente a situação do homem perante Deus. Deus o torna o homem justo através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, que é a morte substituta. Estávamos condenados a morrer. A condenação eterna. A morte substituta de Cristo trouxe o homem jogado no monturo, no pecado, trouxe ele uma nova, fez dele uma nova criatura. Nova criatura. O Salmo vai dizer, de número 113, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que do pó levanta o pequeno e do monturo ele ergue o necessitado e coloca para sentar com os príncipes do seu povo. Isso é o poder da obra de Cristo na cruz do Calvário, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Muito bem explicado. Vamos para o tópico de número 3. Esse tópico de número 3 aqui é um tópico, pastor Benedito, irmão Érico, muito importante na vida da igreja. Não é verdade? Dúvida. Que é a santificação desse novo homem. Pastor Benedito, já vou começar aqui perguntando. É possível alguém ver Deus se não tiver uma vida de santificação? Absolutamente. Absolutamente. Claro que não. Porque a Bíblia já está escrito lá em Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Exatamente. Diz, olha só, de uma forma direta, ninguém verá o Senhor sem a santificação. Eu até entendo que é por isto mesmo que o apóstolo São Paulo alertou que nós deveremos, aleluia, procurar guardar todo o vosso espírito, alma e corpo em santificação para a vinda do Senhor. Eu fico pensando naquele momento quando Jesus vier e que nós, ou alguém, não estivermos baseado na palavra de Deus e vivendo isto. Porque vida cristã, meus senhores, é vivência. É vivência, é prática. Não tem como mudar isto. Fora disto é hipocrisia. Precisamos, então, colocar em prática tudo quanto aprendemos para chegarmos nos céus. Glória a Deus. Muito bem. Nós vemos que, nesse tópico aqui, logo no início, que a santificação como posicionamento. Posicionamento. Ou seja, a pessoa hoje não dá para viver escondido a vida cristã. Não dá para viver escondido. Você precisa se posicionar. Sim. E dentro desse posicionamento, a santificação é muito importante na vida dessa pessoa. Não é verdade? E diz assim, ó, no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como um santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, porque é interessante que essa palavra santificação no hebraico é kadosh, kodesh, no grego é agios, que vem dar um sentido de separação total. Claro. A questão que nós estamos vivendo hoje, presbítero irmão Érico, pastor Benedito, é que muitos cristãos querem viver uma santificação parcial. Santificação parcial no reino de Cristo não existe. A santificação, como o senhor muito bem colocou, ela está no corpo, na alma e no espírito. Não existe, eu sou santificado só no espírito, eu sou santificado só não. É corpo, alma e espírito. Ou seja, essa santificação tem que alcançar esses 3 pontos. Exato. Esses 3 pontos. Interessante também notarmos aqui, que essa santificação, ela não é um ato. Eu vou me santificar aqui essa semana e depois já tá bom o mês todo, pastor Benedito. Tá bom o ano todo, né? Não. A santificação, ela é o quê? A santificação, ela é um processo. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, vai dizer: aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Não é verdade?
Presbítero irmão Érico, como você vê essa questão da santificação do novo homem? Realmente é imprescindível para a vida cristã? Sem dúvida, a santificação, ela é necessária para a vida do cristão, daquele que nasceu de novo, porque nós somos propriedade exclusiva Exatamente. do Senhor. Isso mesmo. Então, como a Bíblia relata, tem várias referências bíblicas que falam sobre isso. Então, eu não posso viver uma vida cristã sem santificação, porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. E por eu ser propriedade exclusiva de Deus, eu preciso levar uma vida de santificação. Embora que nós estamos passando pelo processo de santificação, ninguém está falando aqui que nós somos já santos, não é? Que nós não chegamos ainda à perfeição que deveremos chegar, mas nós estamos caminhando e estamos no processo de santificação. Olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu gostaria de, para fortalecer o pensamento do nosso companheiro, ler 2 versículos que estão na Bíblia, porque a Bíblia fala melhor do que nós. Verdade. Sem dúvida. Está no versículo 20 do capítulo 42 do profeta Ezequiel o seguinte, está escrito assim: mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, vírgula, para fazer separação entre o santo e o profano. Agora, vamos para Malaquias 3:18. Está escrito: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia já diz tudo. Então não tem como mudar isto aqui, tentar aplicar algo. Eu sempre digo isto às pessoas a quem me dirijo, porque é fundamental para que as pessoas saiam da prática da hipocrisia. Porque se prega uma coisa e se vive outra, isto é um perigo. A vida daquele que serve a Deus, ela precisa estar pautada da verdade que ele prega, que ele ensina. Na sã doutrina. Na sã doutrina. Exatamente. Porque a vida cristã, ela tem que ser prática, como o senhor já colocou. Exatamente, pastor. Fora disso, olha só o que o texto é justamente para mostrar a diferença. E tem pessoas que não se preocupam em ser diferente. E é bom ser diferente para fazer a diferença. Pastor, muito bem colocado. Eu quero fazer menção de 2 versículos, complementando o que o senhor falou. O primeiro está em Jeremias, capítulo 15, a partir do versículo 19. Veja o que Deus vai falar com o profeta Jeremias. É bom você que está participando dessa escola bíblica dominical conosco, que você possa aí acompanhar esse versículo que eu vou estar citando aqui, que é um versículo maravilhoso. Jeremias 15, 19, Deus falando com Jeremias: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trareis e me servirás. E se apartares o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Pronto. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Algumas traduções dizem assim: se apartares o santo do profano. Outra coisa interessante, Deus sempre se apresentou como um Deus santo. Sim, um Deus santo. Quando escreve lá, pastor Benedito, irmão Eric, na carta à igreja de Filadélfia, logo no capítulo 3, versículo 7, diz: ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo. Pronto. É a primeira coisa que ele se apresenta. Se apresenta como um Deus santo, Deus santo. E depois ele se apresenta como o que é verdadeiro. Santo e verdadeiro. Então Deus se apresenta a essa igreja como aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. Separação. A questão é que tem muitos cristãos
que quer viver a vida cristã, mas quer viver nas suas práticas do pecado, não quer se separar do mundo, seu coração ainda não é totalmente de Cristo, porque enquanto o meu coração, o nosso coração, não for realmente dominado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ter uma vida hipócrita. Agora eu faço uma pergunta para você que está assistindo essa escola bíblica dominical. O que te dá mais alegria na tua alma? O que te dá mais prazer? O salmista Davi, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Infelizmente, pastor Benedito, para muitos cristãos, o prazer da vida deles é uma partida de futebol. Eu não estou exagerando, hein? É um show de música mundana, né? É ficar horas e horas assistindo os seus ídolos deste mundo. Ídolos. E a santificação e a vida com Deus? E a intimidade com o sagrado, como que fica? Então, pastor Benedito, muito bem colocado. Irmão Érico, traga mais e aqui, uma colaboração para nós. É importante, o comentarista enfatiza um comentário que é muito pertinente a esse assunto, que na santificação do novo homem, a palavra de Deus ela é imprescindível. Ou seja, para eu alcançar a santificação de fato, eu preciso também ir à casa de Deus, participar de todos os eventos da igreja, ter a comunhão e também ler a palavra de Deus. É imprescindível. Eu não vou alcançar esse nível de santificação rejeitando a leitura da palavra de Deus, que ela é a principal. E talvez, por muitos que o pastor Gilson comentou aí, e muitas pessoas que não conseguem chegar nesse nível, porque talvez esteja rejeitando a leitura da palavra de Deus, isso mesmo, a se envolver na igreja, a participar, frequentar a igreja, frequentar os cultos, os trabalhos, e aí começa a se envolver com as coisas mundanas. Então, é importante a gente ter essa preocupação de fazer a leitura da palavra de Deus, frequentar os cultos, participar ativamente da igreja, das atividades, a consagração, o jejum, tudo isso está dentro do pacote da santificação. São elementos, né, pastor Benedito, que é imprescindível na vida cristã. Oração, jejum, consagração, leitura constante da palavra de Deus, não é verdade? E esse período que nós estamos vivendo, esse período aí dessa pandemia do Covid-19, é um momento importante para estar falando disso, porque nesse momento de quarentena, é um momento que muitos cristãos estão tendo a oportunidade de consagrar suas vidas a Deus, né? Muitos não estão impossibilitados de trabalhar, não é verdade? E também serve, pastor Benedito, irmão Érico, como um termômetro, porque às vezes a pessoa fala, eu não faço isso porque não tem tempo, porque eu trabalho demais. Agora ele vai conseguir ver se realmente é porque ele trabalhava muito, não tinha tempo, ou se realmente está com deficiência na manutenção da sua vida cristã. Muito bem. Pastor Benedito, dentro desse tópico da santificação do homem, né, dessa santificação do homem, né, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Ou seja, se é a vontade de Deus nesse novo homem, se realmente é a vontade de Deus nesse novo homem, esse novo homem precisa se deixar que essa vontade reine em sua vida. Não tenha dúvida, meu amado. Não é isso? Com certeza. É necessário que estas coisas... Bem porque, o que acontece? A vida de santificação, estamos acompanhando, inclusive a leitura, que é um processo. E este processo, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, nos deixa bem claro que é um processo disciplinador. Um processo disciplinador. Porque o crente, para ser uma pessoa que sirva a Deus baseado nos textos que já foram lidos, ele precisa deixar tudo aquilo que a velha natureza lhe levava a fazer. Por isso que é um processo. Eu chamo isso diário. Também de renúncia.
Foi isso que Jesus ensinou, não sou eu que estou falando nada. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E como é que se renuncia a si mesmo? Deixando as práticas da velha natureza, a natureza adâmica, a prática do velho homem, essas coisas, a prática carnal. E venhamos a praticar a palavra de Deus. Eu vou ler em Hebreus capítulo 12, só para nós, porque a palavra de Deus, ela fala melhor do que todos nós. Aleluia. Olha o que está escrito, versículo de número 10. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes pareciam. Ponto e vírgula. Deixa eu fazer aqui uma breve explicação. Esta primeira parte do versículo tem relação com os nossos pais, com aqueles que nos criaram. E aí nos corrigiam da maneira deles. Uns foi mais rude, outros foi mais brando, e assim por diante. Ponto e vírgula. Agora, na continuação diz, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, para que participemos desta santidade que é necessário, nós precisamos passar por este processo disciplinador da parte de Deus. Eu quero acrescentar aqui, e o que acontece na vida do ser humano depois que ele é convertido. Antes da sua conversão, por ele ter apenas a natureza adâmica, a única coisa o sino que balança no seu subconsciente chama-se consciência. exatamente. No dia que ele se converte, aí o Senhor acrescenta nele a natureza divina, acrescentou nele a natureza divina, ele agora não tem apenas um sino, ele tem dois. Ele tem o sino natural da consciência comum, mas ele tem também o Espírito Santo que lhe diz, isso está errado. Sim, exatamente. Não vá por este caminho. Agora, o que acontece com muita gente é que as pessoas não dão o mínimo ou a mínima para o Espírito Santo. O Espírito Santo dizendo isso aqui está errado, mas ele continua desobedecendo. Eis aí o porquê uma pessoa dessa precisa, para melhorar, tem que entrar pelo processo disciplinador para ter uma vida de santificação. Muito bem. Presbítero irmão Érico, suas considerações finais? O importante aqui é impossível o indivíduo ser um novo homem sem esse processo da santificação. É impossível. Uhum. Exatamente. E eu quero, embora nós já falamos sobre isso, alguns até citaram esse versículo, mas eu quero enfatizar novamente Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra de Deus é bem clara sobre isso, né? Sobre a questão da santificação. E é impossível ser um novo homem sem ter a santificação. Pastor, considerações finais? Meus distintos irmãos, eu quero fazer aqui esta conclusão, lhes trazendo um lembrete de sua importância. O pecado, ele não morre. E sim, a pessoa que praticava o pecado tem que morrer. Para que seja uma nova criatura, precisa morrer. Isso no sentido espiritual. Né? Exatamente. Então, o pecado mantém-se vivo. Isso é tão verdade que quando o homem perde a vigilância, o que ele faz? Ele volta para o que fazia antes. Entendeu? Se é o tabagismo, volta para o tabagismo. Se é o alcoolismo, volta para o alcoolismo. Segundo a Bíblia, até pior, né? E depois, até né? 7 vezes pior. 7 vezes e assim por diante. Então, os irmãos, lembre-se disso. O pecado não morre. Mas o homem precisa morrer para o pecado.
Ou seja, quem que morre? A vida antiga. A vida antiga. E eu quero concluir com um pensamento de Maipirma, dizendo: a morte dá fim à servidão do escravo. Não é? O escravo está lá, quando ele morre, acabou. Exatamente. Segundo, assim a morte do salvo que morre para o pecado, libertou-se da escravidão do pecado. Morreu para o mundo, se libertou. Amém. Porque é uma libertação, que não foi ele mesmo quem gerou isto, mas ele trabalhou e o Espírito Santo estendeu as mãos e empurrou para que, irmão, deixe esse negócio para trás. Isso aqui que você fazia não serve mais. Vamos servir melhor a Deus. E isto gera a vida do homem grande benefício para a vida eterna. Muito bem, muito obrigado, pastor Benedito, presbítero Eric, por esses comentários que vêm aí trazer um grande elevo para as nossas vidas espiritual. Muito bem, você esteve conosco em todo esse momento na nossa escola bíblica dominical. Esperamos que essa escola tenha sido uma bênção para a sua vida espiritual, extensiva à sua família. Compartilhe nas redes sociais a nossa escola bíblica dominical. Muito obrigado pela sua presença. O desejo do nosso coração é que Deus continue abençoando você, sua casa e sua família. Que você viva esse novo homem. Que você sinta que você foi justificado por Deus e ninguém pode te condenar mais. Porque Cristo nos justificou através da sua morte na cruz do Calvário. E viva a santificação a cada dia na sua vida. Esse processo da santificação que faz parte da vida cristã foi sobre esses temas que nós abordamos aqui nessa oportunidade. Deus abençoe a todos por estar conosco nesse momento. Nós vamos agradecer ao Senhor, pastor Benedito, presbítero irmão Érico. Pastor Benedito, faça uma oração agradecendo a Deus nesse momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por mais uma oportunidade que tu nos tem proporcionado para aqui neste lugar, Senhor, poder falar a tua palavra e ocupar os corações dos teus servos que estão meditando na mesma. Portanto, querido Deus, tome em tuas santas mãos. Te louvo por esta oportunidade e pela vida de cada um dos companheiros e que a tua bênção seja sobre todos nós. Pai da glória, estas bênçãos e outras maiores, Senhor, estamos aguardando da tua parte. Tome em tuas mãos, Senhor, as pessoas que nos estão assistindo neste momento, dando a tua bênção, a graça e a vitória em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse foi o encerramento do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2020. Próximo domingo nós vamos entrar no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, ao qual tem o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Até a próxima Escola Bíblica Dominical. Fique na paz em nome de Jesus.